Gracie. O que é Gracie? Gracie é um jogo no Roblox, tipo um Doors, só que ao invés de abrir portas, você sai correndo igual um maluco. Mas no vídeo de hoje não falaremos da gameplay de Gracie, falaremos da história e de como se arrepender dos seus pecados. O criador de Gracie, Simon, é um homem abertamente católico e ele desenvolveu Gracie completamente sozinho. Em Gracie, somos o nosso personagem do Roblox, mas na história em si, somos John Gracie, um pecador. Na gameplay base de Gracie, abrimos portas e corremos por corredores. E também em Gracie há outros dois modos, o modo Zen e o modo Reprieve, que são dois modos que eu vou explicar mais pra frente do vídeo. Entrando em uma partida, somos levados para um local que parece um beco, tem vários lixos jogados e algumas portas para abrirmos. Andando mais pra frente, somos recebidos pelo nosso primeiro inimigo. O nome dele é Carnation, e para fugir dele, a gente só precisa se esconder debaixo de uma estrutura. E bem, agora eu vou precisar explicar todos os monstros de Gracie, por conta que isso vai fazer bem mais sentido lá pra frente. Então, senta aí e vamos descobrir mais sobre esses monstros. O próximo inimigo que encontramos é o Sliget. O Sliget é um olho na horizontal, que para sobreviver a ele você só precisa olhar pro outro lado, você não pode olhar pra ele. Depois dele achamos o Slugfish. Ele é tipo Carnation, só que pra você sobreviver a ele, você tem que desviar pro outro lado, tipo, você não tem que se esconder, você tem que instantaneamente desviar. Temos também um monstro chamado Elkman, é um homem todo distorcido que fica te encarando. Pra você sobreviver a ele é só você sair do campo de visão dele. Vemos também um outro olho, o nome dele é Red e ele é vermelho. Pra você sobreviver a ele é o contrário do Sliget, você tem que encarar ele. E também encontramos o pior e o mais filho da mãe monstro desse jogo, o Dozer. Pra sobreviver ao Dozer, você tem que ficar parado e agachado, você não pode fazer nenhum movimento. Parece um negócio simples, mas muitas das vezes que eu morri pra ele eu tava ou deslizando ou eu achava que eu tava agachado. Próximo é o Sorrow. Acho que é assim que fala o nome dele. Ele é basicamente uma chuva de sangue que vai ficar caindo e você só tem que se esconder embaixo de alguma coisa. E uma dica, aquelas portas, você pode se esconder nelas. Chegamos no último monstro, é o Goatman. Ele tem a aparência de um homem, mas tendo chifres e aspectos de uma cabra. Ele aparece se você não conseguir terminar a fase a tempo do timer acabar, mas ele é muito rápido. Tem como sim counterar ele, que é lançando a lanterna na cara dele. Mas ele volta e ele é muito rápido, é difícil de achar ele. Bem, acabou, né? Acabou todos os monstros, né? Infelizmente, eu esqueci de falar de um modo que são os modificadores. Sim, o jogo tem modificadores. E esses modificadores, eles adicionam mais monstros, ou seja, eu vou ter que falar ainda de mais monstros. Temos o Litany, que é um monstro com 3 olhos e você precisa estar agachado ou deslizando quando ele abrir um desses olhos. Temos o Doppel, que é literalmente um doppelganger seu, ele vai repetir tudo que você faz e se ele te encostar, ele não vai te matar, mas ele vai inverter os seus controles. Temos o Cuco, que é tipo um Dozer, só que quando ele aparecer vai ter um número na tela e quando esse número chegar, você tem que soltar qualquer item que você estiver segurando, senão você morre. Temos o Doombringer, que é um rato que vai ficar na sua mão, se você não fechar a boca dele a tempo, ele vai explodir em você. Temos o Rui, um inimigo que ele vai ficar de longe, mas se a seta, que é uma setinha que vai aparecer, se ficar vermelha é um sinal que ele tá se aproximando e você tem que olhar pra trás pra ele ficar parado. Temos o Drain, que ele é tipo Goatman, mas você pode iluminar ele, que vai mandar ele pra longe também. Calma, tá quase acabando, calma. O Zuiri, que é uma espécie de olho, ele vai aparecer e você precisa pular quando ele for abrir o olho por completo. O Mime, um inimigo em formato de desenho, ele é tipo Rui. A única maneira de se livrar dele é quando você entra na sala segura. Tem o Epic Duck, é definitivamente o Epic Duck. Tem o Zombie, que é um zumbi normal. Tem o Pirro, que é um inimigo bem raro de aparecer. Por último, temos o Shame. O Shame é uma cabeça de bode vermelha e gigante. Bem, finalmente terminamos de falar de todos os inimigos. Em Gracie, na história em si, somos um pecador. E nós não estamos sozinhos nesse lugar. Eu não tô falando dos inimigos. Em Gracie, Deus está conosco. E ele é representado por um olho. Quando morremos em Gracie, próprio Deus fala conosco. Você trilha um caminho que eu preparei para você. Um caminho para te trazer até mim. Eu não sou mau. Eu vos mostrei o caminho reto.
Ele tem várias outras falas. Toda vez que nós morremos, ele sempre diz algo diferente. Agora, voltando para o lobby, temos uma loja. E nessa loja tem uma mão de esqueleto que abre um livro para nós. Temos 3 abas nesse livro. A primeira são só nossos itens normais do jogo. A segunda aba mostra os itens que nas partidas dão um buff para nós. A última é a mais importante. Na última aba, a gente pode ver catalogado todos os inimigos do jogo. Temos 5 tipos de documentos diferentes, mas antes de falar de todos eles, temos que falar de 3 coisas. E essas 3 coisas são você, alma e corpo. O que é você? Você é os olhos da alma, o diretor da alma, o líder da alma. Você é aquele que recebe, mas de quem você acolhe? Dos que estão abaixo ou dos que estão acima? O que você discernirá? E o que é o corpo? O corpo é o receptáculo da alma, imperfeito, egoísta, a porta de entrada do pecado. Para a alma, é finito. Quando terminar, o ciclo termina. Use-o para o seu tempo, como quiser. Seu dom, sua vontade. Mas se você nos escolher, te daremos outro presente. E por fim, o que é a alma? A alma é um presente, seu próprio pedaço do Éden, cuja casca filtra o pecado. Quando o amor faz seu trabalho, seu exterior e interior coexistem. Seguem em frente, observando você realizar a sua própria vontade. Você tem uma tela, 2 artistas, você e ele. Mais um pincel. Agora que eu te expliquei isso, vamos voltar para os documentos. Cada monstro que eu te mostrei são pecados, os seus pecados. Lembra dos 5 tipos de documentos? Esses documentos são trindade, pecado, contaminação, cicatriz e alma. Mas cada monstro do jogo tem seu espaço nessas características. Por exemplo, o Doppel é uma cicatriz. O Goatman é um pecado. Eu não vou estar listando aqui porque senão esse vídeo ia ficar muito maior, mas saiba disso, cada monstro tem sua característica, cada um tá remetendo a um pecado específico e é isso. Por fim, finalmente podemos falar do modo Zen e o modo Reprieve. O modo Zen é um modo tranquilo, como tá no nome mesmo. Não tem monstro nenhum e a gente só fica passando pelas salas. Conforme andamos por aquele lugar, vemos uma rachadura se formando na parede. Se a gente ignorar ela, ela vai crescer mais e mais, até aparecer escrito embaixo dela, não faça. Mas se encostarmos, isso aqui acontece. O céu desaba e o próprio pecado nos persegue. Grace é uma conquista chamada Cope e a descrição dela é essa aqui. Você quer escapar do pecado? Mas saiba, você não pode. Você já pagou por ele. Não vê? Por que finge que ele não existe? Por que finge que isso é uma opção? Você não pode pegar essa conquista. Você não pode escapar das suas ações. Quando somos pegos, Deus nos diz chorando: sempre foi sobre você, então eu te perdi, meu amor. A descrição do pecado é essa aqui. Pessoa mais próxima de ser o oposto dele. Uma mente coletiva que usa disfarces para os fracos. Injeta-se em sua alma, graça deixada apodrecida. Uma punhalada cuja dor você não sente, mas ele sente. A única cura? Retaliação. Agora chegamos no último modo. E eu te pergunto, como você luta contra seus pecados e como se arrepender deles? Ah, mas não é claro? Na base do parry. Nesse último modo, lutamos contra os nossos pecados na base do parry. E esses são todos os inimigos que estão nesse modo: Shame, Epic Duck, Dozer, Litany, Drumbinger, Doppel e Rui. Se o timer chegar em 0, o Shame, que é essa cabeça de bode vermelha, aparece. Ele vem pra cima da gente, mas a gente simplesmente pode dar um parry bonito nele. Tudo dá pra dar um parry nesse modo. Vendo as OST de Grace, vemos o que realmente acontece nesse modo. Esse modo Reprise é um confessionário. O John está confessando seus pecados para um padre. Só que na visão dele, o padre é o Lynette. E o porquê disso? O John tem medo de ser julgado pelo padre. Se vencermos esse modo 8 vezes e clicarmos na opção encerrar jogo, essa cena aqui acontece. Viu? É tão fácil. Reunidos como um só. Amados.
Grace é a história de um homem que busca a redenção de seus pecados. E no fim, realmente alcançou. Mas em Grace existe uma coisa chamada fator replay. Com isso abrirmos margens para 2 finais. E eu vou deixar com você, que você decida qual é o final de John. No primeiro final, o fator replay acontece e ele continua seguindo atrás da redenção, criando um ciclo que ele se arrepende e volta para os pecados. Ou realmente, a história de John chegou ao fim, com ele alcançando Deus e ficando com ele para todo o fim. E por aqui terminamos Grace. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Ele deu muito trabalho, então por favor, se inscreve no canal, deixa o like e manda esse vídeo para um amigo. Eu acho que é isso. Boa noite, internet.